Tem uma relaçãozinha que eu não vejo o Sebrasp assim usar de forma constante, mas quando a gente fala de COPEV, sim, vez por outra, ela fala dessa relação. Deixa eu chamar a atenção de vocês aí. Vou voltar com ela aqui antes de passar para esses problemas que envolvem aí as operações algébricas. Na verdade, são os problemas que nós resolvemos através de sistemas de equações do primeiro grau. E aí, seguindo o material de vocês podem até grifar, ó. Quando você tem o MMC e o MDC entre dois números, essa relação entre MMC e MDC, você pega o MMC entre os números A e B e multiplica pelo MDC entre os números A e B, tá? Guardem isso, é igual ao produto de A vezes B. É uma relaçãozinha que, se aparecer numa questão e você não conhecer, você traz. Se você conhecer, em 30 segundos você mata a questão e vai embora, não tem erro. Tá? Seguindo, tem aí uns probleminhas de equações com equações do primeiro grau. Vamos fazer pelo menos dois aí como exemplo, o 1 e o 2, e depois eu vou falar aí de razão, proporção, vamos lá. Inicialmente, quando a gente vai resolver o sistema de equação do primeiro grau, eu vou parar para dar o sistema de equação, já vou fazer o problema. A gente tem duas formas de resolução. Uma que a gente não foi treinado a fazer, que é a forma aritmética, onde eu utilizo somente os números, associo na questão. Outra é a forma algébrica, essa a gente foi educado desde menina a fazer isso, que é a colocação de x e y e resolver o sistema. A gente está a vida toda fazendo isso. Então vamos lá. Na página 8, eu acho que é 8 para vocês, eu estou somando aqui as páginas e subtraindo outras que não está em material. Vê se na 8 tem dois probleminhas. 1 e 2. Show de bola, vamos para eles. E aí eu já vou falar dos métodos de resolução do sistema de equação do primeiro grau, adição e substituição. No problema, a gente não perder tempo. Vamos direto ao ponto. Exemplos de problemas algébricos sobre as 4 operações. Primeiro, uma eleição em que 2 candidatos disputaram o mesmo cargo, votaram 2.150 eleitores. O candidato vencedor obteve 148 votos a mais que o candidato derrotado. Sabendo-se que houve 242 votos nulos, quantos votos obteve cada candidato? Qual é a tendência numa questão dessa? E são probleminhas que aparecem constantemente para a gente, e aí eu parto do princípio que a gente tem esse conhecimento básico. Mas se alguém tiver alguma dúvida na montagem, seja lá onde for, deixa eu dizer um segredo para você, não existe questão tola. Toda questão é importante e a sua dúvida não é tola, com certeza. Se você teve dúvida, saiba que você tem pelo menos um companheiro que está com dúvida, igualzinho a você e com a mesma vergonha de perguntar. Então não tenham vergonha. Fique sem vergonha com S, tá? Não é sem com C não, para não ser multa. É isso? Vamos lá. Então aqui, ó, ele diz o seguinte: numa eleição em que 2 candidatos disputaram o mesmo cargo, votaram 2.150 pessoas. Então, 2.150 eleitores. Volta, eleitores. E aí ele disse, ó, que o candidato vencedor
obteve 148 votos a mais que o candidato derrotado. E que houveram 242 votos nulos. Então, ó, 242 nulos. As informações. Terceira informação. Vencedor obteve 148 votos a mais, é isso? Presta atenção. Se eu tive 2.150 eleitores e 242 votos nulos, os votos nulos foram votos para algum dos candidatos? Não. Eu vou chamar de X o vencedor. Professor, eu quero chamar de X o perdedor. Pode? Sem problema. Eu vou chamar de vencedor. E Y eu vou chamar o perdedor. Veja, se eu somar os votos do vencedor com os votos do perdedor, eu tenho um total de votos o quê? Válidos. Ó, 2.150 menos 242, eu passo a ter quantos votos? 2 para 10, 8, vai? 1. 5 para 5? Nada. 2 para 11, 9, vai? 1. 1 para 2? 1.908 votos. Então, se eu pegar os votos do vencedor mais os votos do derrotado, eu vou ter 1.908. Se eu pegar os votos do vencedor e fizer a subtração, que a gente chama de diferença, qual é a diferença entre o vencedor e o derrotado? Os votos que ele teve a mais. Então, X menos Y igual a quanto? 148, não é isso? 148. Somando tudo, eu tenho os válidos. Subtraindo, eu tenho os votos que fizeram a diferença na eleição. Perfeito? Sim ou não, gente? Sim. Tranquilo até aí. Essa foi a maneira que nós pensamos até hoje. Né? Até hoje. E que acompanhou a gente a vida toda. Né? Então vamos nós. Então aqui, ó, nós temos o seguinte: 2 caminhos para resolver esse sistema. Ou o método da adição ou o método da substituição. Professor, eu devo usar qual? Gente, você usa o que você quiser. Mas num sistema modelado dessa forma, ele está prontinho para ser usado a adição. Porque eu tenho números opostos, simétricos. Lembra do conceito no início da aula? Se diferem pelo sinal. Então, se eu usar o método da adição, eu vou dizer mais y menos y, tchau. X mais x. 8 mais 8. Vai 1. 5. Vai 1. 2056. Então, x é igual a 2056 dividido por quanto? X vale quanto? 1020? Gostei. 28. 1028. Beleza? Então, ó, quantos votaram no vencedor? 1028 pessoas. E no perdedor? Ó, x menos y não é igual
a 148. É isso? Então, ó, x 1028, eu passo 148 para cá e y vai para lá trocando de sinal. Então, y vai ser igual a 880. 880. Beleza? Qual é a letra que diz isso? D de bola. D de dado. D de dado. D de bola. Ó. Professor, tem outra forma de fazer? Tem. Eu não vou nem falar da substituição aí agora, tá? No próximo eu falo da substituição para não perder tempo. A forma algébrica está aí. Agora tem uma forma chamada forma aritmética. Eu não vou usar nenhuma letra, eu vou usar só os números. Bora raciocinar comigo? E a gente não foi educado a fazer isso. E indico a vocês porque concurseiro não para. Vocês vão fazer guarda, passou para guarda, quer PRF, quer PF, quer tribunais, porque o brasileiro é assim. Se ele ganhar 1.000, ele dá um jeito de gastar 1.100. Se ele ganhar 10.000, ele dá um jeito de gastar 11. E ele sempre vai estar querendo mais. E concurso você acha difícil até passar no... Passou no primeiro, meu amigo. Tchau. Vamos embora. Eu tenho mais de 2 décadas e meia fazendo a mesma coisa. E estou dizendo para vocês que é desse jeito e vou provar. Se vão passar, eu vou querer fazer outro. Mas vamos embora. Então, para a gente continuar nos nossos estudos, pensa comigo. Quantos eleitores eu tinha? 2.000? 150. Foi isso? Bom, quantos votos válidos eu tenho? Eu pego os 2.150 e tiro quantos? 242. Me sobram quantos? 1.908 VV, votos válidos. Acompanha comigo aí. Quem ganhou a eleição ganhou por quantos votos? 148. 148. Como é que é o nome? Wesley. Se eu tirar os 148 do cara que ganhou, a eleição ficaria o quê? Hã? Empate. Eu tiro os 148. Quando eu tiro os 148, ó, 8 para 8, nada. 4 para 10, 6. Vai 1. 1 mais 1, 2. Para 9, 7. 1.760. Beleza, professor. Quer chegar aonde? Se eu deixei empatado, eu pego isso aqui e divido por 2. 8 vezes 2, 16 para 17 e 1. 8 vezes 2, 16 para 16, nada, 0 por 2, 0. 880. Eu já estou colocando para o vencedor. 880 eu estou colocando para o perdedor. Quanto o vencedor teve a mais? 8, 12, 10. Então tá aí os votos do vencedor e do perdedor. E eu não usei nenhuma letra. Tá claro? Então a gente não foi educado a pensar dessa forma. A gente foi educado a pensar o tempo todo assim. Mas na matemática existem vários infinitos caminhos. Tá? Então a gente precisa, e aí eu digo aos meus alunos, abrir a mente. Gente, saiba que se você teve dificuldade a vida toda, eu não conheço sua história. Mas eu parto do pressuposto que você não tem culpa. Eu sou professor e sei que a culpa de toda uma dificuldade em matemática vem de pessoas que ensinavam matemática sendo vítima de outras na matemática, porque quando o aluno chega nas séries iniciais, ele tem na professora, psicologicamente falando, a figura maternal, a figura dele de confiança. Aí essa pessoa, às vezes foi vítima da matemática também, não gosta, não tem aptidão e passa, reproduz aquilo que ela viveu a vida toda. O quê? Matemática, isso de forma implícita, não com maldade, viu? Matemática, quando você chega na escola, quem lembra? A matemática na minha época era a última prova
porque a matéria é mais difícil. E quando eu prelava, eu ficava de castigo, estudando tabuada. Era isso que era colocado para a gente. Então, a gente aprende de forma implícita que matemática é difícil, que matemática é algo punitivo. Quem teste gosta da matemática. Tem gente que odeia mais matemática do que sogra, mas eu digo, é melhor odiar a sogra do que odiar a matemática. Vamos voltar. Sobre sogra são cenas dos próximos capítulos. Em lógica clássica a gente fala da lei da sogra. Questão de número 2. Na questão de número 2, a gente traz o seguinte, gente. Veja que agora eu já tenho. Aqui eu só pensava em eleitores. Vencedor, perdedor, mas ali são sempre pessoas eleitores. Veja que agora a gente amplia um pouquinho, tá? Ele diz assim, ó, os ingressos para um teatro custam R$400. Mas formais os estudantes pagam 250. Num dia foram vendidos 120 ingressos e foi arrecadado um total de R$43.200. Veja que agora eu trago uma relação que ingressos representam para mim o número de pessoas. Certo ou errado? E que essa relação entre esses ingressos ocasiona uma arrecadação. Joia? Joia. Então vamos nós. Me ajuda aí? Quantos ingressos foram vendidos? E foram vendidos ingressos para quê? Ingressos para quem paga inteira e para quem paga estudante. Tá? Eu vou chamar aqui de adultos, X adultos e Y estudantes. Ela está chamando inteiras e estudantes. Adultos e estudantes. Vamos colocar assim. Vamos pensar desse jeito. Então, foram vendidos quantos ingressos? 120. Então, ingressos vendidos para adultos, ingressos vendidos para estudantes, ou seja, inteiras e estudantes, totaliza 120 ingressos. Acabei de montar minha primeira equação. Veja que a segunda, ela trata agora da arrecadação. Sim ou não? Sim. Quando trata da arrecadação, a arrecadação é o produto de quê? Do número de ingressos vendidos pelo valor cada um dos ingressos. Quanto é o ingresso? 400 inteira e 200 estudantes, né? 250. Então, R$400 vezes a quantidade de ingressos para pessoas que compraram para adultos e 250 vezes a quantidade de estudantes me dá o total arrecadado. Quanto foi? 43.200. 43.200. Veja, eu tenho números relativamente altos. E quando eu tenho números assim, para eu multiplicar de cima, eu tenho que multiplicar por menos 400 ou por menos 250, para que eu possa obter números simétricos para poder cortar. Então, se tiver números altos assim, uso o método da substituição, por isso que eu estou mostrando os dois para relembrar os dois. Aí na substituição o que é que eu faço? Isolo ou adultos ou estudantes. Professor, para você não perder tempo com a questão completa, você pode fazer a seguinte pergunta: professor, eu devo isolar quem? Aí eu vou dizer para vocês: princípio da vida, PV. Princípio da vida. Quem é que você não quer perto de você? Quem você não quer, você faz o quê? Chama para sua casa, você isola. Quem é que você quer ali? Estudantes ou inteiras? O que é que ele pede na questão? Estudantes. Se ele quer estudantes, o que você quer, você traz para perto. O que você não quer, você isola, você já acha a resposta. Ó. X mais Y igual a 120. Se eu quero Y, eu quero os estudantes, quem eu isolo? O X. Isole quem não quer, é mais rápido. Então, isolei o X, eu posso dizer que X é igual a 120 menos Y, sim ou não? E aí a gente segue. Vamos embora.
Trabalhei a minha primeira equação, ó, vou chamar isso de equação 1, olha ela aqui, ó, olha ela aqui. Trabalhei ela aqui. E agora eu vou trabalhar a minha equação de número 2. A minha equação de número 2 traz o seguinte, ó. 400x mais 250y igual a 43.200. Aí, no lugar de x, quem é que eu coloco? 120 menos y. Deixa eu chamar a atenção de vocês. Se eu coloco 120 menos y no lugar de x, eu passo a ter uma equação somente com y, que é quem eu quero. Eu isolei quem eu queria. Eu não preciso achar x, achar y. Para quê? Eu tenho que responder e ir embora, meu amigo. Tá? Eu tenho que ganhar tempo na minha prova. Então aqui, ó. 400 vezes, quem é x? 120 menos y, mais 250y, igual a 43.200. Bora nós. Aqui, ó. 400 vezes 120, fácil. 4 vezes 12, 48. Certo? 2 zeros mais 1 zero. 3. 1, 2, 3. 48.000. Menos. Minha 400 y mais 250 y igual a 43.200. Vamos nós, presta atenção, aqui ó, veja, eu tenho y e tenho y. Quando eu tenho numa soma sinais contrários, qual é o meu resultado? O que é que eu devo fazer? Se os sinais são contrários, eu vou subtrair 400 menos 250, 150, e considero como sinal no resultado o sinal daquele que for maior. Quem é maior, 400 ou 250? Então, eu considero o sinal dele. Menos 150 y igual a quem? 43.200. Esse cara vem para cá, fica negativo. Menos 48.000. Então aqui, ó, menos 150y, a mesma coisa, o mesmo princípio. Sinais contrários, ó, subtrai e conserva o sinal de quem é maior. Maior é 48.000. Então aqui, ó, eu vou ter 48 menos 43.200, 4.800. Então eu tenho aqui, ó, dois números negativos, eu multiplico por menos 1. Eu vou dizer que y vai ser igual a 4.800 dividido por 150. Corta, corta. Y é igual a quem? 480 por 15, 30 vezes 15, 450, mais 2 vezes 15, 32. Então, eu tenho 32 ingressos para estudantes. Qual é a letra? E. Beleza. Show de bola. Então, daí a gente segue. Vamos falar agora, lá na página de número 9, razão, proporção. E antes de falar disso, eu vou trazer para vocês um conceito bem intuitivo para que vocês entendam o que é fração. Ô, professor, esse daí dá para fazer também dessa forma? Não entendi. Esse cálculo? Esse daí, esse daqui. Sim. Isso dá para fazer como? Dá para fazer dessa forma aí? Dessa forma, dá. Só que eu não vou parar para a gente trabalhar isso agora. Por quê? Porque aqui, veja, você tem duas ideias sendo relacionadas. Aqui só pessoas, aqui eu tenho pessoas e dinheiro. Como a gente não está acostumado a fazer isso, se eu for para aqui, eu perco tempo. E para vencer todos os assuntos, não dá para a gente ver agora. Em um outro momento, uma revisão, a gente pode até fazer. Meu problema todo está em cima do tempo. Eu preciso vencer todos os conteúdos, mas dá sim. Tá? Você usar a aritmética aqui, né? A álgebra, essa a gente estuda desde que o mundo é mundo. Ser ensinado
a raciocinar dessa forma aritmeticamente, só com os números, é algo que se a gente trabalhasse, se você me perguntar, professor, se eu pegar uma prova amanhã, eu devo fazer de qual das duas formas? Eu oriento a fazer isso que você fez a vida toda. Que até que você tenha agilidade de pensar dessa forma, uma ou outra questão pode travar. Depende do contexto. Beleza? Posso ir, gente? Posso apagar aqui, né? Então vamos lá. Então, antes de falar de razão, proporção, eu vou falar agora fração. O que é a fração? A gente precisa muito dessa ideia de fração para seguir com as questões. Vamos lá. Fração. A fração, ela é composta de dois elementos. O de cima, chamado de numerador, e o de baixo, chamado de denominador. O que significa cada um deles? Parece muito tolo, mas a gente precisa ter a seguinte ideia. O denominador é o número de partes que dividimos o inteiro. E o numerador, o número de partes que operacionalizamos. O que significa operacionalizar? Você dá, receber, vender, enfim. Vamos lá. Eu vou pegar até como exemplo a questão de número 3, trata de sistema, que aí a gente vai ter desaguar uma equação fracionária que pode aparecer na nossa vida em determinado momento. Essa equação fracionária, a gente vai montar a partir dessa ideia. Veja o que diz essa questão. Veja. Posso ir? Um dia, um negociante vocês estão ao contrário, certeza. Um negociante, num dia, recebeu 108 ovos e os colocou em 2 cestas. A um freguês vendeu 1/3 dos ovos da primeira cesta e a outro freguês vendeu 1/6 dos ovos da segunda cesta. As 2 cestas têm agora o mesmo número de ovos. Quantos ovos havia em cada cesta? E aí serve para a gente treinar. Vamos lá? Bom, qual é a ideia? Esse cara, ele recebeu, questão de número 3, vai servir do nosso exemplo de fração que eu quero trabalhar com vocês aqui, ó. E eu tenho que o cara recebeu quantos ovos? 108. Dividiu em quantas cestas? 2. Com quantidades distintas de ovos. Na primeira cesta, eu vou dizer que ele colocou X ovos. Na segunda cesta, ele colocou o quê? Y ovos. Tranquilo até aí? Tudo certo, né? Quando a gente traz isso, a gente já tem a primeira equação montada do sistema. O que é que ele diz aqui, ó? Se eu pegar a quantidade de ovos de uma cesta mais a quantidade de ovos da outra, me dá o total de ovos que ele recebeu. Ele recebeu e colocou nas 2 cestas. Tranquilo? Primeira equação montada. Segunda, diz assim, ó. Ele vendeu 1/3 de ovos da primeira cesta. Então está aqui a primeira cesta. Se ele vendeu 1/3,
Ele vendeu 1/3 desses ovos, então ele vendeu 1/3 de X. E toda vez que você tem uma questão, uns probleminhas, 1/3, 2/3, seja lá quanto for, esse bi se transforma em quê? Na fração? Lembra ou não? Um produto. Ou seja, ele vendeu 1/3 de X, ó. 1/3 vezes X. Ou posso afirmar X sobre 3. Vocês lembram das operações com frações? Como é que eu faço soma, subtração, multiplicação e divisão? Vamos relembrar? Estou vendo a galera franzindo a testa. E franzindo a testa numa distância tão próxima é dúvida. Não pode ser problema de visão. Não pode, senão o cara vai estar até de luneta na sala. Cuidado de óculos. Vamos nós. Ó. Vejam bem. Quando eu tenho frações, eu vou relembrar as operações. Com frações. E aí eu não posso negligenciar um assunto muito simples, mas que eu tenho ele como pré-requisito em meio mundo de questões, inclusive de COPEF. Veja, o que foi que eu disse aqui? Ele vendeu uma parte das 3 que ele dividiu. O denominador não é o número de partes que eu divido a sexta. Ou seja, dividi essa cesta em 3 partes iguais, vendi uma delas. Fiquei com quantas? Então ele ficou com 2/3 de X. Só para que vocês entendam. As operações com frações, a gente tem o seguinte. Primeiro, soma e subtração. Se eu disser assim, ó, A sobre B, mais C sobre D, como é que eu faço isso aqui? Então, primeiro, se eu tiver assim, ó, C sobre B, os denominadores forem iguais, aí você vai ter, ó, a manutenção do denominador, e aqui eu vou dizer, ó, A mais C. Professor, se aqui for menos, aqui será menos. O denominador a gente mantém. Se esses denominadores forem diferentes, A sobre B mais C sobre D, o que é que eu faço? Aqui, ó, eu vou fazer o produto B vezes D. E aí eu divido, ó, B vezes D dividido por B sobra D, e dividido por D sobra B. E multiplico pelos numeradores, ó. E aí eu vou ter assim, D vezes A, AD, mais ou menos, se for mais ou se for menos, B vezes C, BC. Exemplo disso aqui, ó. Exemplo disso aqui. Exemplos. 2/5 mais 1/5. Eu vou ter 2 mais 1 sobre 5, 3/5. Aqui, ó, se eu tiver assim, 3/2 mais 5/3. O que é que eu vou fazer, ó? 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Dividido por 3, 2. E aí eu multiplico, ó. E aí eu passo a ter, ó, 3 vezes 3, mais 2 vezes 5, 10. E aí eu passo a ter 19. Ixi, horrível. 19 sextos. Tranquilo até aí? Adição, subtração. Se fosse menos, dava no mesmo, só subtrair. Agora, multiplicação de fração.
multiplicação de fração. Se eu tenho assim, ó, A sobre B vezes C sobre D, o que é que eu faço? Numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui vai ser AC e aqui vai ser BD. Exemplo. Exemplo. 3 meios vezes 5 quartos, por exemplo. Aqui eu teria 3 vezes 5, 15. 2 vezes 4. Se eu tiver, ó, divisão de fração, só para a gente dar uma relembrada. Divisão de fração. Divisão de fração, se eu disser assim, eu posso apresentar isso em dois formatos. A sobre B dividido por C sobre D, ou aparecer assim, ó, A sobre B sobre CD. Tá? Das duas maneiras são divisões entre frações. Uma fração é uma divisão, então uma fração de duas frações é a divisão de duas frações. E aí o que é que eu tenho que fazer para operacionalizar? Conservo a primeira, A sobre B, e multiplico pelo inverso da segunda. Se era C sobre D, D sobre C. E aí, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. AD sobre BC. Tudo certo? Exemplo. Se eu dissesse assim, ó, 3 meios dividido por 5 quartos. O que era que eu tinha que fazer, ó? 3 meios multiplicado por quanto? 4 quintos. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 12 sobre 10. 12 sobre 10 eu simplifico por 2, né? Então fica 6 quintos. Tá? Aí todos os resultados das operações para tirar dúvida das operações com frações. Então vamos nós. Vamos terminar de montar o nosso probleminha. Ele diz assim, ó. Se há um freguês, ele vendeu 1/3 dos ovos da primeira cesta, para o outro, ele vendeu 1/6 dos ovos da segunda cesta. Então, se ele vender 1/6 de Y, ele ficou com quanto? Ele pegou, quando eu falo que ele vendeu 1/6, o denominador me diz o número que dividimos o todo. Então, ele dividiu o todo em quantas partes? 6, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Dividiu em 6 partes. Ele vendeu o quê? Uma. O que foi que restou para ele? 5 partes dentre as 6 que ele dividiu. Então aqui, ó, ele ficou com 5 das 6 partes dos ovos da segunda cesta. Tudo certo? E agora, ele disse o seguinte, que depois que ele vendeu, o que ficou em uma e na outra são iguais. Pois ele diz, eles ficaram com a mesma quantidade de ovos. Perfeito? Então aqui, ó, eu tenho que dizer 2/3 de x é 2x, 2/3. 2/3 de x é 2/3 vezes x. 5/6 de y é 5/6 vezes y. E pela multiplicação de fração, por isso que eu relembrei ali, ó, o
Quem não tem denominador, o denominador é o quê? 1. Basta fazer numerador, numerador, denominador com denominador. E aí, ó, a gente já garante a nossa segunda equação. 2x sobre 3 é igual a quem? 5y sobre 6. Ó, 2x sobre 3 igual a 5y sobre 6. Com esse exemplo, agora, esse terceiro exemplo, o que eu precisar de pré-requisito de sistemas de equações, vocês têm visto aí os principais casos de qualquer conteúdo. Já vai saber fazer o sistema. O que é que eu faço no momento desse, quando eu tenho igualdade de duas frações? Produto dos meios pelo produto dos extremos. Depois eu vou explicar. Isso em razão e proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, quando eu mantenho, quando eu inverto. Então, meio pelos extremos. Comecei a minha resolução. E aí, o que é que eu tenho agora? Ó? Aqui eu vou ter x mais y igual a 108. Aqui embaixo, ó, 12x igual a 3 vezes 5, 15y. Veja. Eu posso fazer substituição? Posso. Posso fazer adição? Posso. Professor, é mais fácil substituição ou adição? Depende de você. Todo caminho dá na venda. O que é que eu vou fazer? Vou mostrar a vocês agora, o que eu não tinha feito, como deixar ele pronto para usar a adição. Vamos embora? O que é que eu tenho aqui? Ó? Veja como vai ficar tranquilo. A primeira equação, quando eu digo x mais y igual a 108, quantidade de ovos já a primeira, mas a quantidade da segunda me dá o total de ovos. Aqui embaixo eu digo 12x. Se eu passo o 15 para cá, ele vem negativo. Menos 15y. Lá não sobra ninguém, fica o quê? 0. Para que eu possa ter números chamados de números simétricos, ou seja, para que eu possa cortar, o que é que eu preciso fazer? Multiplicar a primeira ou por menos 12, ou multiplicar a segunda, aliás, multiplicar ela ou por menos 12 ou por menos 15. Por quê? Porque ou eu multiplico por menos 12 ou multiplico por 15. Porque na primeira o x está positivo, fica negativo, eu elimino a segunda. Aqui já está positivo. Se a segunda é negativa, já vai estar pronto. Ou seja, eu multiplico isso aqui, ó, por menos 12, ou multiplico isso aí por 15. Menos 12 para ficar menos 12 mais 12 eu cortar, ou multiplico por 15, porque fica 15 menos 15 eu corto. Ele disse que ele queria, o que é que ele pede? Ele pede as 2/6, né? Então, se eu achar um, eu acho o outro, tanto faz. Eu vou pegar aqui e vou multiplicar por 15. Decidi multiplicar aí por 15. Aí eu fico aqui assim, ó. 15 vezes x. 15x. Tem que ser por todo mundo, não é só pelo tempo que você vai cortar. 15 vezes y. 15y. E aqui, ó, você vai ter 15 vezes 108. Professor, eu sou obrigado a multiplicar agora. Lembra que eu disse a vocês que não? Vocês podem guardar a multiplicação e simplificar primeiro. Você pode chegar aqui e dizer assim, ó. 108. Eu escrevi uma coisa. Falei uma coisa e escrevi outra. Falei 108 escrevendo 18. 108 multiplicado por 15. Aqui embaixo eu tenho, ó, 12x menos 15y igual a quem? A 0. Modelei para usar a adição. E aí, ó, 12x mais 15x, 27x. Mais 15y menos 15y, eu corto. E aqui eu vou ter, ó, 108 vezes 15. X é igual, ó,
a 108 vezes 15 dividido por 27. Lembra que eu disse a vocês que sempre deixasse para o final? Se você multiplica 108 por 15, ia dar 1080 mais 540, ia dar um número grande. Depois você tem que pegar isso e montar um algoritmo para dividir por 27, o algoritmo da divisão, sem necessidade. Por quê? Porque aqui, ó, 4 vezes 25 é 100, 4 vezes 27 é 108. Então, quando eu simplifico, simplificação é a chave das questões de concurso em matemática, todas as notas. 108 por 27, me sobra quanto? 4. 4 vezes 15, 60. Ora. Se em uma ele colocou 60, se as duas dá 108, nessa só pode ter 48. Sim ou não? Matamos a questão. E veja, com cálculos extremamente pequenos. Posso seguir, gente? Dúvida até aí? Olha, eu não escutei a voz de nenhum aluno que veio pela primeira vez hoje. Só deixa ligando para mim lá fora. Mas não conta. Aqui na sala ele nem falou. Vocês são muitos, né? Pergunta, meu povo, alguma coisa. Xinga, joga pedra, faz alguma, meu. Meu Deus. E finais é amanhã, filho. Ó, sorriam pelo menos, ó. Show de bola. Querem que eu fale da sogra para vocês chorarem? Bora lá? Ó, seguindo. Com razão e proporção. Gente, primeiro dia que a gente vai estar tendo um encontro, né? Cada turma tem o seu andamento. Estou correndo ou tá legal? Tá bom o ritmo? Ou estou correndo? Tá bom, tá? Tá correndo. Tô? Tá rápido? Tá. Eu tenho que perguntar para saber. Porque aí, se vocês não posicionarem, meu amigo, se deixar aqui, eu... Ninguém fala. Não é não? Para mim está todo mundo... Ninguém fala, ninguém pergunta. Boa noite. Alô. Bom, quando eu estiver correndo, professor, dá uma segurada aí. Teve dúvida em alguma coisa? Não, só não entendi mesmo. Aí lascou. Mas não tá tudo certo. Meu santo, ó. Quando a gente não entende, meu santo, é dúvida. Você não entendeu o que? Fração. Diga suas dúvidas, pelo amor de Deus. Até a antepenúltima dava show. Agora da última, a última e essa aí, zerou. A anterior e essa daí, zerou. Já entendi. Vamos lá. A ideia de fração, ela ficou clara? Sim. Tranquilo. O que é que eu tenho na fração? Eu tenho uma representação de partes de um todo. Isso quando a gente fala naquele conceito, por isso que eu pergunto justamente por isso. O conceito de fração própria. Fração é uma parte. É isso? Agora, se essa parte é menor que o inteiro, certo? É uma fração chamada de fração própria. Quando eu digo assim, isso para ficar bem claro, que eu sei que lá na frente, se isso muda um pouquinho de figura, pela colocação que você fez, eu entendi. Ó, se eu pego uma pizza, divido ela em 8 fatias, eu sei que ela... Aí eu, se perguntasse a mim, eu dizia, eu sei, professor, que ela não é gigante. Porque se fosse gigante, dividir em 10. Né? Mas... resenhas à parte, vamos falar o seguinte. Imagine que eu comi 5 fatias dessa pizza. Tá bom, né? De dieta, isso. Se eu perguntar para você, pedir para você representar quantas fatias de pizza eu comi, você vai dizer, professor, você comeu 5 fatias
das 8 que a pizza foi dividida. Mandei embalar o restante. Quantas fatias ficaram? Quer dizer, professor, ficaram 3 das 8 fatias. Mas imagine que eu extrapolei a dieta. Tinha um matemático do meu lado e disse assim: ele comeu 13/8 de uma pizza. Beleza? 13/8 de uma pizza. 13/8 de uma pizza. Veja que aqui está muito simples para a gente entender. Quando a gente fala em número de partes que operacionalizamos e número de partes que dividimos o todo. Certo? Aqui, ó, quando a gente vem para cá, porque eu estou batendo nessa tecla, porque a sua dúvida me preocupa em relação ao COPEF, que esses conceitos ela traz nas questões de forma implícita. Principalmente porque às vezes ela coloca até número misto, eu vou falar disso agora. Então, aqui, ó, essa é a fração chamada de fração própria. Agora, quando eu digo 13/8 da pizza, você vai dizer, pô, eu sou da dúvida. Ele disse que dividiu a pizza no número do denominador. Então, dividi em 8 fatias, é isso? Como peste eu dividi em 8 comi 13? Sabe qual é a ideia disso aqui? É isso. Eu pedi 2 pizzas, dividi as duas em 8 fatias, certo? Da primeira, eu comi as 8. Da segunda, eu comi mais 5. Certo? Então eu comi mais que um inteiro. Se você dividir isso aqui, vai dar 0, alguma coisa. Se você dividir alguma fração onde o numerador seja maior que o denominador, dá no mínimo 1, alguma coisa. Isso representa para você que você tem um inteiro e mais umas partes, né? Mais uma fração. Quando você traz essa ideia, e aí tem números que aparecem nas provas assim, ó, dentro da matemática básica. Aqui, ó, eu tenho 1, e aqui eu tenho, ó, 5/8. E o número se apresenta dessa forma, sem nada, nenhum sinal de operação entre eles. Esse é o chamado número misto. Traz parte inteira e parte fracionada. Certo? Parte inteira, parte fracionada. E aí, se eu quiser voltar isso para a fração, como é que eu faço? Só para relembrar. Para que vocês entendam se isso apareceu, o que representa. Ó, 8 vezes 1. 8. Pego o resultado e somo com o numerador. Mais 5. 13 sobre. E aí a gente entende o que é essa fração. Por que eu falei isso? Porque eu notei que a dificuldade da outra e dessa, justamente passaram a outra a trabalhar com 2 ideias e essa, a inserção da fração. Porque aqui, ó, quando eu dividi os ovos, para você estava ótimo, tá vendo aí? Então, eu enxerguei de onde vem o fundamento da dúvida. Agora a gente aplica. Ficou claro, gente, para todo mundo isso aqui que eu mostrei agora em relação às frações, as operações com frações? Então, professor, isso é importante, sabe por quê? Não adianta eu resolver uma questão lá na frente e colocar esse pré-requisito sem tocar no assunto. Gente, isso é isso, você vai entender o que eu fizer na hora e vai aceitar o que eu vou colocar. Só que, se isso cair na prova, você vai dizer, professor, mas como é mesmo? E como é que eu saio disso? E de onde vem isso? Então, por isso que eu não posso chutar e
Por isso que eu pergunto às vezes, está todo mundo entendendo? Está rápido? Não está? No mais agora, ficou tranquilo? Sossegado? Gente, alguém teve mais algum? Ninguém pode sair daqui com dúvida. Alguém teve dúvida? Alguma pergunta? Olha, nem guardem dúvida, nem guardem foto de sogra na carteira que dá azar. Pelo amor de Deus. Tenho mais 2 minutinhos. Vixe Maria, tenho mais 2 minutos. Eu não disse para ir embora. Dá para matar, né? Vixe Maria, então, gente, boa noite para vocês. Todo mundo agarrado com vocês. Aquele abraço, até semana que vem. Feliz dia do nome de professores. Ah, legal. Todos os santos. Todos os santos, é verdade, tá vendo? Acertou. Acertou. Tchau. Boa noite. Tchau, meu povo. Boa noite.